Bom dia, a paz a todos os meus amados irmãos e queridos inscritos do canal. Mais uma manhã o Senhor nos fez para assim estarmos louvando e bendizendo o seu nome, amém? E nesta manhã quero pedir aos amados irmãos que curtem, compartilhem, porque certamente a palavra do Senhor ela não é lançada em vão, irmão. Elas têm um objetivo. Sempre que o Senhor nos permite citá-la, ou assim pregá-la, o Senhor tem um propósito para essa palavra, amém? E a palavra de hoje se encontra no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, amém? Tem como título a prática da palavra, porque não seremos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque isso rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazendo da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. A religião pura é imaculada para com Deus, o Pai. É esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção de quê? Desse mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, irmão, o que eu vou aprender com essa palavra, com essa mensagem de hoje? É que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor. Ele também vai nos ensinar o seguinte, que se eu conheço essa verdade e não a pratico, ele disse que era melhor que eu não conhecesse. Porque o Senhor não terá ninguém por inocente naquele grande dia. E se eu conheço essas verdades e não as pratico, irmão, o Senhor ele não me tem como inocente. Ele sabe que eu conheço as verdades, eu só não a pratico. E ele está dizendo que aquele que ouve a mensagem e não a pratica como o Senhor ensina, é semelhante ao que? Um homem que contempla seu rosto natural ao espelho. Quer dizer, você está aqui se olhando, sua face no espelho, você viu, você olhou. Agora você sabe como é que está teu rosto. Daqui uns 10 minutos você não lembra como é que estava a sua sobrancelha, como é que estava seu batom, seu rosto. Você não lembra. Porque isso cai no seu esquecimento, porque você estava ali contemplando o natural, aquele momento.
E a palavra não é para aquele momento, é para a tua vida inteira. A palavra ela precisa ser guardada na tábua do teu coração, para que você a pratique no seu dia a dia. Ler a palavra e guardar na tábua do teu coração é a meditação dela, é você ler ali um versículo, um capítulo, e no decorrer do dia você começar a meditar naquilo que você leu como agora. O Senhor está dizendo que nós não podemos ser apenas ouvinte. E a gente vai ficar nesse dia de hoje pensando, por que não ser apenas ouvinte? O que significa isso? E começar a se questionar, porque aí o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te instruindo, ele vai te ensinando o que significa, ele vai te mostrando o que você deve fazer e ele vai te induzir a fazer o que é certo. Muitas das vezes nós não fazemos mais para a obra e mais para o Senhor porque nós ouvimos uma mensagem e não meditamos nela, não guardamos ela na tábua do nosso coração. E Ele nos ensina a fazer isso. Porque eu não posso viver apenas de julgamento para com meu irmão. Não, irmão. Porque muitas das vezes, no meu achar que eu sou mais santa, mais religiosa, e ver uma pessoa fazendo algo que não seja pecado, mas que não é algo que condiz com a conduta daquela pessoa, em vez de eu ir lá aconselhar, explicar, eu começo a fazer um julgamento descabido da situação e da pessoa. E isso nós vamos aprendendo nessa palavra de hoje, que isso não nos cabe fazer. O Senhor nos ensina a aconselhar, o Senhor nos ensina a ouvir as pessoas. Quantas das vezes as pessoas chegam com problema até a gente, e a gente, em vez de ouvir, porque às vezes as pessoas só querem falar, elas não querem ouvir, elas só querem desabafar. E nós temos que estar pronto, como aqui a epístola de Tiago está dizendo, nós temos que ser pronto para ouvir, tardio para falar. E uma coisa eu tenho comigo e vou ensinar aos amados irmãos nesta manhã: aprenda 3 coisas. Não dê conselho quando não lhe pedirem. Amém? Preserve bem a sua saúde. Guarda a tua saúde. Porque aí você vai viver bem. E outra, meus amados, cuide do teu maior tesouro, que é a tua casa, a tua família, teu espiritual. Muitas das vezes as pessoas nos procuram porque quer desabafar e a gente quer falar. Não é para falar, é para ouvir. E quando você for falar, esteja pronto a responder, como a palavra também nos ensina, nós temos que estar sempre pronto para responder qualquer pergunta, qualquer assunto. E como é que eu vou ter essa resposta dentro da palavra? Quando eu guardo na tábua do meu coração, eu vou ter resposta para tudo. Mas nunca se precipite ao responder algo que você não tenha convicção, não tem certeza. Pensa um pouco. O sábio, ele ouve, mas nem tudo que ele ouve, ele responde. E nós temos que também ter esse aprendizado, esse entendimento, que nem tudo que nos pergunta somos obrigados a responder de igual modo. Porque nem Jesus respondia os fariseus como eles queriam a resposta. Muitas das vezes eles chegavam indagando Jesus com certas coisas e Jesus usava parábolas e respondia à altura. E nós vamos ver que Jesus, ele não passava a mão em nenhum fariseu, em nenhum escriba. Se a gente for olhar bem as respostas às vezes que Jesus dava nos dias atuais, a gente até poderia julgar, dizendo: esse é o mestre? E responde assim o povo? Porque Jesus conhece o coração, irmão. E Jesus, ele é sábio, sempre foi e sempre será sábio. Então que eu e você, irmão, aprendamos a ouvir mais e falar menos. Só responde, só aconselha quem te pedir conselho. Não se desgaste com quem não quer seus conselhos, com quem não quer te ouvir. Aprenda a te reservar mais. Nem todo mundo que você quer dar atenção merece a tua atenção. E é assim que nós aprendemos na palavra. Nós temos que aprender a dar para o outro o suficiente, aquilo que ele realmente precisa. A gente às vezes quer dar além do que é necessário. E isso nos desgasta.
Amém? Eu preciso suportar o fraco? Sim, a palavra fala. Aqui logo mais, a palavra vai falar que eu preciso suportar a fraqueza do fraco. Mas, irmão, se eu não estiver forte para suportar, eu também vou cair. Então, nem todo fardo você pode pegar. Porque você pode não ter resistência para levar até o fim. Então, aprenda a falar menos, a ouvir mais. Tem coisa que não é nem preciso responder. Amém? E ele vai dizer mais, porque se alguém é ouvinte e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o quê? O seu rosto natural ao espelho. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Você ouve a palavra, ela é boa, gostosa, mas para aquele momento. Então não me interessa eu guardar. E não é isso que a palavra nos ensina. Tudo aquilo que você aprende hoje, talvez essa palavra não seja para você hoje, mas guarda, medita, coma, mastiga ela bem. Um dia, quem sabe, você vai dizer, quando alguém te procurar, falar para você, vai querer responder, você vai lembrar, a palavra do Senhor lá em Tiago, 1º capítulo, 23, do 19 até o 27, vai me ensinar que eu preciso, fechar minha boca. Pensa nisso. Porque ele vai dizer, aquele que, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecendo disso, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Quando nós fazemos tudo de acordo com o que a palavra nos ensina, com o que a palavra nos mostra, irmão, nós somos bem-aventurados. Não adianta me julgar um religioso porque eu vou na igreja, porque eu oro, porque eu vou, porque eu volto. Se quem de fato precisa de mim, eu não posso atender. Porque ele diz que a religião pura e imaculada para com Deus é qual? Para com Deus e o Pai. É aquela que visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E guarda-se da corrupção do mundo. Irmão, eu tenho feito muitas visitas e sei que eu ainda estou em dependência com alguém. E com alguns. Isso eu tenho consciência. E isso eu me cobro todo dia. Mas Deus sabe da minha conduta em relação a isso. Deus sabe. Deus sabe como, no meu íntimo e no meu particular, eu faço essas coisas. Então, eu não preciso sair rasgando para todo mundo aonde eu vou, quem eu falo, o que eu faço, o que eu dou, o que eu ajudo. Não, eu não preciso fazer isso. É isso que eu não preciso sair falando essas coisas. Mas eu aprendi, e por isso eu estou falando essa palavra, porque é algo que eu já fiz, é algo que eu faço, é algo que eu tenho prazer em fazer, visitar. Quem me conhece sabe disso. Não sou uma pessoa que estou 24 horas dentro da casa dos outros. Não, eu não faço isso. Mas eu sei os dias e as horas que eu preciso estar presente, fisicamente. Mas há momento que não é necessário você estar fisicamente. Apenas uma mensagem, apenas uma palavra, uma ligação, porque quem gosta, quem ama, há de separar um tempo para dizer um oi, como vai, tudo bem? Isso é cuidar. Isso é se importar com o outro. Então, a religião pura e imaculada para com Deus é essa. É visitar os órfãos, as viúvas, nas suas atribulações. O que é isso? Órfão, irmão. O primeiro mês, o segundo releva, mas chega depois dos 3 para 4 meses, a pessoa se enche de um vazio, de uma tribulação tamanha que quem tem amigo é nessas horas que tem que chegar. Porque o primeiro e o segundo dia, o primeiro e o segundo mês, o primeiro ano, tudo é mais fácil, mas depois tudo fica mais difícil, porque todo mundo se afasta. E eu sou o tipo assim, o primeiro, o segundo, terceiro mês, geralmente, eu me afasto. E depois desses primeiros, segundo mês, eu começo a me aproximar, sabe por quê? É onde a pessoa vai estar mais
solidificada, é onde a pessoa vai estar mais sóbrio, é onde a pessoa, de fato, vai precisar, porque aqueles que estavam muito juntos já se afastaram, que a gente sabe que os primeiros dias todo mundo ajuda, a gente sabe que os primeiros meses todo mundo está junto, mas só que no decorrer do tempo, do ano, as pessoas se afastam. E é isso que Deus nos ensina. É na hora da aflição, é na hora da angústia. E se você observar todos aqueles que estão em sua volta, você sabe a hora de chegar. E você sabe a hora de ajudar. Só que tem muita gente, irmão, que fecha os olhos para a necessidade do outro. Tem muita gente que olha muito para o seu umbigo. Tem muita gente que olha... Parou, Bob? Perdão, eu tenho um pet que ele está latindo, que eu acho que está chegando alguém. Então, a gente tem que entender que a ausência dói, a falta do ente querido dói, e a gente precisa de alguém para conversar sim. E nesta manhã, que essa mensagem, nós viemos aprender que tem momento que as pessoas nos querem por perto só para falar, e não para ouvir, só para desabafar, e não para ser aconselhada. Seja essa pessoa, seja ouvinte, seja um ombro amigo, seja aquela que estende a mão na hora da necessidade. Eu sei que eu tenho umas pessoas assim, falando em real, eu tenho 2 pessoas que eu estou em débito com elas. 2 pessoas. São jovens, já estão passando de criança, já estão indo para a fase de adolescente. Eu estou em débito com eles. Não porque eu os esqueci, mas as únicas pessoas que eu olho, eu vejo, eu sei que eu estou em débito com elas, mas eu vou me policiar em relação a isso, porque se tem uma coisa, irmão, que nós temos que ser responsável por aquilo que nós falamos, temos que cumprir com a nossa palavra. Quando você dá a sua palavra, você tem que fazer de tudo para cumprir com elas, amém? E que nesta manhã nós viemos entender que essa mensagem, essa palavra do Senhor, ela é bússola para nós, ela é uma verdade que nos ensina. E você aprenda a ser mais ouvinte, você aprenda a ser mais amigo, você aprenda a ser mais irmão, você aprenda que para agradar a Deus nós não temos que ser só ouvinte da palavra, mas praticante. Nós temos que ser aqueles que vamos e pregamos as boas novas, nós temos que ser aquele que acolhe os doentes, temos que ser aquele que ouve os que precisam falar, nós temos que ser um ombro amigo, nós temos que ser irmãos, nós temos que ser colaboradores um para com o outro, temos que olhar mais para o lado do nosso irmão. Nós sabemos que tem pessoas muito difíceis, tem alguns que é necessário e é melhor você manter-se à distância, só que a palavra diz: segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, às vezes, para tu ter a paz, às vezes para você ter a paz com alguém, é você manter uma certa distância dependendo do temperamento das pessoas. Porque tem uns que têm um temperamento mais elevado, e nós sabemos que a melhor solução é manter a distância para que possamos manter a paz. Porque o Senhor disse que nós temos que ter a paz com todos, se você for, tenha paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que andar com as 2 coisas em dia com Deus. Amém? E aqueles que nós não temos, que nós pedimos graça ao Espírito Santo para nos dar, tá bom? Paz, paciência, longanimidade, porque temperança, porque muitas das vezes, nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmão, cada dia que passa, o amor de muito está se esfriando, e a gente sabe que as coisas, cada dia que passa, ficam mais difíceis. Mas nós temos que levar nossos olhos para o monte, de lá virá o nosso socorro. Amém? Vamos estar orando, coloca suas orações, suas petições diante do Senhor. Esse é o meu pet, sempre vocês vão estar ouvindo ele falar, eles latirem, cachorro fala, cachorro late. E eu tenho 2 aqui em casa. Então, como eu ainda não tenho meu estúdio, vai continuar sendo assim, né? Eles sempre vão estar participando dos nossos vídeos, mas eu creio que em breve o Senhor me considerar um cantinho para nós fazermos os nossos vídeos com mais tranquilidade, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Coloca teu coração diante do Senhor agora, amém? Deus amado e santo, neste momento, meu Deus, meu Pai, te peço perdão pelos meus pecados, meus erros, minhas falhas, por obras, por palavras, por pensamento, Senhor. E assim colocando, meu Pai, cada vida aí diante do Senhor, cada escrito, suas famílias, seus filhos, seus netos, seus trabalhos. Pai, tudo aquilo que eles têm te pedido nos seus particulares, nos seus momentos de oração. Pai, nesse momento, meu Pai, junto a minha fé com a dela, ligando ao Senhor, porque o Senhor disse que o que é ligado na terra é ligado aos céus. Pai, que o Senhor possa atender os pedidos do coração dos teus filhos nesta manhã, perdoa os pecados dos teus servos, perdoa os nossos pecados, nos santifica com a tua verdade, com a tua palavra é verdade, a tua palavra é santa. Pai, que o Senhor nos santifica nesta manhã, que o Senhor nos purifica dos nossos pecados, passa, Senhor, em nós o teu sangue, do alto da cabeça à planta dos nossos pés, nos purifica, meu Senhor. Pai, abre, meu Senhor da glória, nesse momento, a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espirituais. Pai, repreende toda palavra de maldição contra o lado dos teus filhos, contra a casa dos teus servos. Pai, vai jogando por terra toda palavra de negatividade. Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor seja repreendido em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome venha ser glorificado, exaltado na terra, no lado dos teus servos, que nós possamos ouvir testemunho, meu Pai, de quão grande o Senhor, meu Pai, é e tem feito maravilhas no lado dos teus servos. Pai, nós sabemos que essa manhã será uma manhã de bênção, uma manhã de vitória, renova as nossas forças, alegra o nosso coração, meu Pai, derrama o teu bálsamo sobre as nossas vidas, nos purifica nesta manhã, Senhor. Oh Deus amado e santo, nós sabemos que o Senhor é aquele que corta o arco, quebra a lança. Oh meu Pai, toca nos ferrolhos de ferro, joga por terra, Senhor, visita-nos, Senhor, nesta manhã. Oh Pai querido, limpa os quatro cantos desta casa, passa uma vassoura de fogo, vai limpando, purificando o ambiente, meu Senhor. Aquele que se encontra enfermo, toca nessa enfermidade, cura, Senhor. Pai, que seja dor de cabeça, meu Pai, toca nos rins, no fígado, nas pernas. Oh meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, vai passando com a tua cura nesta manhã. Pai, vai dando resposta, bata com o teu martelo da justiça, revoga esta causa, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, aquele que saiu, meu Pai, dizendo que não ia mais voltar, e há um desespero no lar e na casa. Entra, Senhor, nesta manhã com a tua paz, com o teu bálsamo, Senhor. Traz, Jesus amado, aquele que saiu, meu Senhor, aquele que foi dizendo que não voltaria. O Senhor sabe, o Senhor conhece, cuida e trata, Pai, nessa manhã. Eu entrego cada vida, Senhor, em tuas mãos, cada lar, cada família, cada situação, cada problema. Nós depositamos ao teus pés, Jesus amado e santo. Que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar, Pai querido, com as nossas fraquezas. Nos fortalece nesta manhã, Pai amado. É o que eu já te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Abençoa teus filhos nesta manhã. Abre, Senhor, as portas e comporta dos céus. E derrama, meu Pai, chuva sem medida sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Graça e paz. E que o Senhor vos abençoe nesta manhã. Amém? Que nós possamos sair daqui aprendendo um pouquinho, porque eu não sei muito, mas eu creio que o pouquinho que eu sei, eu passo para os irmãos também nos comentários, me passa também um pouquinho de conhecimento, e assim eu te agradeço pela colaboração, pelas curtidas, e assim seguiremos nessa terra, plantando e semeando as boas novas, e lançando os nossos pães sobre as águas, porque no tempo ele retornará certamente para nós, amém? Beijo no teu coração e que Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus.